ou U? LH ou LI? Vamos descobrir? Na língua portuguesa, nem sempre há uma correspondência entre letra e fonema. Fonema é o som que a letra produz. Então, dependendo da posição que essa letra se encontra na palavra, dependendo de que letra vem antes ou depois e dependendo do tipo de palavra, o som ele pode mudar. Por isso, algumas palavras são escritas com L, mas possuem o som de U. Ou são escritas com LH e possuem o som de LI. Mas isso não acontece somente com a letra L e U, LH e LI. Isso acontece também com várias outras letras, como X, C, CH, G, J, S, Z. E essas correspondências, elas causam muitas dúvidas. Vou apresentar para vocês dicas para não errar. A primeira dica é: pense na classe gramatical da palavra. Como assim? Se a palavra for verbo e estiver na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, como cantou, falou, comprou e resolveu, será escrito com U, pois essa é a desinência, ou seja, a terminação dos verbos para esse tempo, para esse modo e para essa pessoa. Então, quando eu digo para pensar na classe gramatical da palavra, é ver se essa palavra é um verbo, se ela pertence à classe gramatical, verbo. Se ela for um verbo e estiver na terceira pessoa do pretérito perfeito, do indicativo, ela será escrita com a letra U. Segunda dica para não errar: pense na classe gramatical da palavra. Como assim, tia Lili? De novo a mesma coisa? Sim. Se a palavra for substantivo ou adjetivo, geralmente será escrita com L. Atente-se que eu coloquei ali a palavra geralmente. Então, não está dizendo que sempre será, ok? Então, se for verbo, será escrito com U. Se for substantivo ou adjetivo, dependendo da situação, ela será escrita com L. Vamos a alguns exemplos. Natal, anel, Brasil. Nós temos aí 3 exemplos de substantivos. Então, eles são substantivos que são terminados com a letra L. Agora, 3 exemplos de adjetivos terminados com L. Legal, fiel, gentil. Então, na dúvida, se você tiver que escrever a palavra fiel, nossa, fiel é com L ou é com U? Bom, deixa eu ver a classe gramatical de fiel. A classe gramatical é adjetivo. Então, o adjetivo, ele é escrito com L. Mas atenção, isso não é uma regra. Como eu disse anteriormente, geralmente são escritos com a letra L. Há casos específicos que o substantivo é escrito com U no final. Vamos ver esses casos? Quando o substantivo indicar procedência. Então, esse é um caso. Quando ele indicar uma procedência, ele vai ser escrito com a letra U. Como assim a procedência? Ó, europeu, judeu, hebreu. Então, não tem quando você fala, esse produto é um produto europeu. Então, é a procedência, de onde veio o produto. Então, se ele indicar procedência, ele vai ser escrito com U, mesmo sendo substantivo, tá bom? Próximo, quando o substantivo está no aumentativo e possui o final arel. Vamos ver exemplos. Fogaréu é o aumentativo de fogo. Então, ele é um substantivo e ele está no aumentativo. Ele termina com U. Mundaréu é o aumentativo de mundo. Então, ele é um substantivo, está no aumentativo e termina com arel, e o arel vai ser com U. E o próximo exemplo, povaréu, que é o aumentativo de povo. Sempre que você for escrever uma palavra que termine com U ou com L, lembre-se dessas dicas que eu dei anteriormente para não errar. E
as palavras com LH e LI? O que fazer? Quais são as dicas para não errar a escrita dessas palavras? Eu separei para vocês 4 dicas muito importantes. A primeira, leia. Leia sempre, leia muito, tá? Peguem livros, peguem artigos na internet, estejam sempre lendo. A segunda dica, leia. A terceira, leia. A quarta dica, leia. Mas como assim? 4 dicas iguais? Sim, porque para LH e LI a gente não tem regra. A gente precisa lembrar da escrita dessas palavras. E a gente só vai lembrar se a gente tiver sempre contato com elas, se a gente estiver sempre lendo. Então a gente tem aí o LH no início de algumas palavras. Lê, lhama, lhá, lhô. O LH pode estar no meio de algumas palavras. Telhado, palhaço, ampulheta, cavalheiro. O LH também pode estar no fim de algumas palavras. Milhão, agulha, quadrilha, escolha. Então, como você vai lembrar que isso daí é escrito com LH? Quando você tiver lembrança dessa palavra, de tanto que você leu essa palavra. Tá bom? Nossa aula fica por aqui. Até a próxima!